E aí, comunidade cinéfila, bem-vindos a mais um Clímax. Na semana passada eu falei de 10 referências que a gente podia ver em American Horror Story Murder House, e hoje eu tô trazendo 10 referências em Asylum. Eu não tenho nem como começar a falar de Asylum, porque é uma das minhas temporadas preferidas. A Jessica Lange brilha na temporada, a Sarah Paulson brilha na temporada, a Lily Rabe brilha na temporada. Todo mundo brilha na temporada, eu acho muito foda. Eu sempre volto pra reassistir os episódios. E a primeira referência que eu posso trazer em Asylum é de Laranja Mecânica. Com certeza vocês conhecem aquela cena onde o Alex, em Laranja Mecânica, ele tá recebendo um tratamento Ludovico contra a violência que ele tem internalizada dentro dele. Sick. But I could not shut me glasses. And even if I tried to move my glass balls about, I still could not get... E a gente vai rever essa cena logo no primeiro episódio, quando o Kit está sendo analisado pelo Dr. Arden. You sliced her from the feet up. What did you do with the skin? Vai ser praticamente a mesma cena. E até a aparência física dos personagens, ela é muito parecida. Então vai ser muito forte essa referência, justamente por ela ser muito parecida. E quando a Lena Winters, ela tá determinada a sair de Briarcliff e ela vai pedir ajuda pro Dr. Tredson, ele usa terapia de aversão, que também é um tratamento Ludovico. Touching yourself and try to relate the pleasure that you're feeling to his tumescence. You're doing good work, Lana. We're all rooting for you. É a mesma coisa que foi usada em Laranja Mecânica e American Horror Story. A segunda referência é de O Abajur de Pele Humana. Vocês lembram daquela cena em que a Lena Winters, ela chega no apartamento do Dr. Tredson e a identidade do Bloodface, ela ainda não tinha sido revelada. E aí eles vão conversando e de repente rola um close em um abajur, que ali ele já dá a dica da verdadeira identidade do Bloodface. Here's to taking down Briarcliff. Here, here. E aí vai começar a desenvolver essa parte da narrativa em que a Lana vai ser presa na casa dele, e depois ela vai sair, aí ela volta pra Briarcliff, aí começa todas aquelas tretas lá. E esse documentário, ele é uma busca pra saber se esses abajures de pele humana existiram ou não. Um símbolo macabro da depravação nazista. Um abajur feito com a pele de vítimas dos campos de concentração, segundo a alegação de sobreviventes. O objeto foi descoberto no notório campo de concentração de Buchenwald. Sobre uma mesa, um abajur feito com pele humana. Que diabos é esse abajur? Mas antes que essa prova crucial pudesse ser apresentada nos tribunais, o abajur desapareceu. E aí existem rumores de que esses abajures, eles eram feitos das peles dos judeus nos campos de concentração pela SS como experimento. Já a história da Lana Winters, ela é muito parecida com a de uma jornalista que existiu de verdade, chamada Nellie Bly, em que ela fingiu ter distúrbios mentais para entrar dentro de uma instituição de tratamento para escrever sobre o lugar. Apesar de a Lana Winters não ter fingido que tinha problemas mentais para entrar em Briarcliff, ela entra com uma desculpa também, né? A padaria lá, a reportagem que ela tava fazendo sobre pães, para entrar em Briarcliff. Outra referência é a de Carrie, a estranha, em que assim que a Lana entra em Briarcliff, a trilha sonora, ela muda para uma música que é muito associada com a mãe da Carrie, a Margaret, em Carrie a Estranha. Sister Jude calls this her stairway to heaven. E aí a gente pode associar isso também ao fato de que a mãe da Carrie era religiosa fervorosa e trazia isso para a educação da filha dela. Ela era muito violenta, né? Eu acho que vocês devem lembrar do filme. E isso vai ser visto também em American Horror Story com a Sister Jude, que era violenta e defendia as coisas de uma forma muito fervorosa. E essa questão de abuso e todas essas temáticas que a gente vai ver em American Horror Story são muito associadas com essa psicologia da
da mãe da Carrie. Outra referência que aparece muito rápido, assim, mas que eu acho bem legal é de O Exorcista. Tem um episódio em que a gente vai ver um exorcismo dentro de Briarcliff, que vai desencadear uma série de ações dentro da série, mas a aparência física do menino que tá sendo exorcizado, ela parece demais com a própria Regan, de O Exorcista. Spirit, in the name of our Lord Jesus Christ! It is he who commands you! He who flung you from the heights of heaven to the depths of hell! Fuck him! We've already heard that bit. Now skip ahead. You're born to hell, Alan. Omnis Spiritus! And the Lord said to the cripple, take up thy bed and fly. A temática na sala eu acho que vai ser muito parecida da coisa do padre e do médico ali para auxiliar durante esse exorcismo. Bom, em American Horror Story, o primeiro casal que é apresentado pra gente é o Kit e a Alma. E a gente vai ver que durante a temporada eles são abduzidos por alienígenas. E em 1961 teve um casal que morava em Portsville e eles alegaram que eles tinham sido abduzidos por alienígenas. Não é uma referência assim muito profunda, mas é uma coisa que é muito parecida. Então eu acho que talvez o Ryan possa ter se inspirado nesse caso real pra construir o casal Kit e Alma em American Horror Story. E aí uma sétima referência foi uma que eu descobri muito ao acaso. Eu tava fazendo esses testes de Facebook, assim, pra passar o tempo, e eu acabei achando um teste que era, tipo, se a gente consegue descobrir qual é o filme de terror pela trilha sonora. E durante esse teste, apareceu pra mim uma trilha sonora que me deu um clique, e eu falei assim, não, mas isso parece muito com uma trilha em American Horror Story, e eu fui atrás da sinopse do filme, e diz que o filme trata de uma jornalista que vai até um local abandonado, que dizem ter histórias sobre o espírito de um serial killer que morava ali, e ela vai pra escrever sobre isso. E essa trilha vai aparecer em American Horror Story quando a Lana tá saindo de Briarcliff. E aí, logo depois dela sair de Briarcliff, a gente vê que ela vai escrever sobre o Blurryface e vai ganhar fama com a história do que ela vivenciou dentro de Briarcliff. E isso traz uma semelhança muito forte do roteiro desse filme com o roteiro de American Horror Story a partir desse ponto. Joseph Mengele. O Joseph, ele era um soldado da SS durante a Segunda Guerra Mundial e ele fazia experimentos desumanos nos judeus que estavam aprisionados ali nos campos de concentração. Quando descobriram que ele estava fazendo esse tipo de coisa, ele fugiu, trocou de nome, de identidade, e ele só foi descoberto depois que ele morreu. E em American Horror Story a gente vai ver isso com o Dr. Arden. So I had to clip your wings, but not to worry. My surgical training was impeccable. Que ele é uma pessoa diferente do que ele diz ser, além de todas as experiências que ele vai fazendo nos pacientes de Briarcliff durante a temporada. E essa também é outra referência que eu acho que ela não é tão profunda assim, mas que eu acho que é muito parecida. Então, assim, de novo, a gente vai ver o Ryan trazendo casos reais de pessoas que existiram e outras histórias pra dentro do roteiro de American Horror Story. Eu acho isso muito foda, porque existe um trabalho de pesquisa muito grande antes dele criar os personagens e as situações. E já que a gente tá falando de nazismo, a última referência que eu trago é a da Anne Frank, que eu acho que vocês lembram que ela foi uma menina judia que teve que fugir da Alemanha e ela passou 2 anos escondida com a família dela, só que eles foram traídos e levados ao campo de concentração, e aí ela morreu com 15 anos. E em American Horror Story a gente vai ver a retratação da Anne Frank quando uma paciente chega em Briarcliff dizendo que é a Anne Frank. E aí ela vai acusar o Dr. Arden de ser um dos oficiais da SS. E aí, por mais que depois a gente vai descobrir que, na verdade, era mentira aquilo que ela estava falando, que ela não era Anne Frank, a gente vai ver que o Dr. Arden é, de fato, o Hans Gruber, e ele era um dos oficiais da SS. Bom, por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no meu canal. Semana que vem eu volto com referências em American Horror Story Coven. E boa maratona!